Você imagine o impacto invisível das fibras dentro de você e a importância para o seu organismo e intestino. E existe um universo silencioso, invisível aos olhos, mas que dita boa parte da sua vida emocional. Esse universo é o intestino. E nele, as fibras alimentares desempenham um papel que vai muito além da digestão. Elas são como arquitetos invisíveis, moldando estruturas de equilíbrio que sustentam não apenas o corpo, mas também a mente. Quando pensamos em fibras, a maioria das pessoas lembra de algo simples. Elas ajudam a ir ao banheiro. Essa é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro impacto das fibras acontece em um nível microscópico, onde bilhões de bactérias vivem e trabalham em conjunto. Essas bactérias, chamadas de microbiota intestinal, são como cidadãos de uma metrópole interna. Algumas são pacíficas e colaborativas, outras podem ser nocivas. O que determina o equilíbrio dessa cidade é o alimento que você oferece a ela. E é aqui que entram as fibras. As fibras não são digeridas pelo corpo humano da mesma forma que proteínas ou carboidratos simples. Elas chegam praticamente intactas ao intestino grosso, onde se tornam alimento para as bactérias boas. Esse processo é chamado de fermentação. Durante a fermentação, as bactérias produzem substâncias chamadas ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, o propionato e o acetato. Esses compostos têm efeitos poderosos. Reduzem inflamações, fortalecem a barreira intestinal e, o mais surpreendente, influenciam diretamente o cérebro. Pense nos ácidos graxos de cadeia curta como mensageiros químicos que viajam pelo sangue até o sistema nervoso central. Eles atravessam barreiras biológicas e chegam ao cérebro, modulando a produção de neurotransmissores. Isso significa que aquilo que você come pode literalmente mudar a forma como você sente, pensa e reage às situações da vida. É como se cada refeição fosse uma carta secreta enviada ao cérebro dizendo: você está seguro, pode relaxar. Agora imagine o contrário. Uma dieta pobre em fibras, rica em ultraprocessados, açúcar e gorduras ruins. Nesse cenário, as bactérias boas ficam sem alimento e as bactérias nocivas começam a dominar. Elas produzem substâncias tóxicas, aumentam a inflamação e enviam sinais de alerta ao cérebro. O resultado? Ansiedade, irritação, fadiga mental. É como se a cidade interna entrasse em colapso, com ruas bloqueadas, energia falhando e comunicação interrompida. O caos intestinal se reflete em caos emocional. Esse impacto invisível das fibras é tão profundo que muitos cientistas hoje afirmam: a saúde mental começa no intestino. E não é exagero. Estudos mostram que pessoas que consomem fibras regularmente têm menos episódios de depressão e ansiedade. Elas relatam maior disposição, melhor qualidade de sono e até mais clareza mental. Tudo isso porque as fibras mantêm a cidade interna funcionando em harmonia. Vamos trazer isso para a vida prática. Imagine uma manhã comum. Você acorda, toma um café rápido, com pão branco e margarina, corre para o trabalho. Ao longo do dia, sente irritação, dificuldade de concentração, uma fadiga que não passa. Agora, imagine outra manhã. Você acorda e escolhe um café da manhã com aveia, frutas frescas e sementes de chia. Ao longo do dia, percebe que está mais calmo, mais focado, com energia constante. A diferença não está apenas no sabor, mas no impacto invisível que essas fibras tiveram no seu intestino e, consequentemente, no seu cérebro. As fibras são como amortecedores emocionais. Elas suavizam os altos e baixos da glicose no sangue, evitando picos de energia seguidos de quedas bruscas que afetam diretamente o humor. Elas reduzem inflamações silenciosas que muitas vezes são a raiz de problemas emocionais.
Elas alimentam as bactérias boas, que por sua vez produzem serotonina, dopamina e outros neurotransmissores ligados à felicidade. É um ciclo virtuoso que começa no prato e termina na mente. Mas por que isso é tão impactante? Porque vivemos em uma era de desequilíbrios. O estresse diário, a correria, a falta de tempo para preparar refeições saudáveis nos empurram para escolhas rápidas e pobres em fibras. O resultado é uma epidemia silenciosa de desequilíbrios emocionais. Ansiedade, depressão, irritabilidade, todos eles têm raízes que muitas vezes começam no intestino. E a solução pode ser tão simples quanto incluir mais fibras na dieta. As fibras também têm um papel crucial na desintoxicação natural do corpo. Elas funcionam como esponjas que absorvem toxinas e ajudam a eliminá-las. Isso significa menos carga tóxica circulando no sangue e, consequentemente, menos impacto negativo no cérebro. É como limpar as ruas da cidade interna, permitindo que a energia flua livremente. Outro ponto fascinante é o impacto das fibras na imunidade. Cerca de 70% do sistema imunológico está localizado no intestino. Quando as fibras alimentam as bactérias boas, elas fortalecem essa defesa natural. Isso significa menos inflamações, menos doenças e mais equilíbrio emocional. Afinal, um corpo inflamado é um corpo em alerta, e esse alerta constante se traduz em ansiedade e irritação. Ao reduzir a inflamação, as fibras trazem paz não apenas ao corpo, mas também à mente. Podemos pensar nas fibras como pontes invisíveis que conectam o corpo ao cérebro. Sem elas, essa ponte fica frágil, instável, sujeita a colapsos. Com elas, a ponte se torna sólida, permitindo uma comunicação clara e constante. Essa ponte é o eixo intestino-cérebro, e as fibras são os engenheiros que a mantêm firme. Agora vamos trazer emoção a essa narrativa. Imagine uma pessoa que luta diariamente contra a ansiedade. Ela busca soluções em remédios, terapias, exercícios. Todos são importantes, mas muitas vezes ela esquece de olhar para o prato. Ao incluir fibras na dieta, ela começa a perceber mudanças sutis, noites de sono mais tranquilas, dias com mais energia, pensamentos mais claros. Aos poucos, a ansiedade perde força. Não porque desapareceu, magicamente, mas porque o corpo encontrou equilíbrio interno. Esse é o poder invisível das fibras. E aqui está a mensagem impactante. Cada refeição é uma escolha entre caos e equilíbrio. Cada vez que você escolhe fibras, está escolhendo paz, clareza e bem-estar. Cada vez que você ignora as fibras, está abrindo espaço para inflamação, desequilíbrio e sofrimento emocional. O segredo está diante de você, simples e acessível. E bem sabemos que as fibras são muito mais do que nutrientes. Elas são guardiãs invisíveis, arquitetos silenciosos, pontes que conectam corpo e mente. Elas moldam emoções, reduzem ansiedade, aumentam energia e trazem clareza mental. O impacto invisível das fibras é, na verdade, um impacto profundo e transformador. E imagine que dentro de você existe um universo paralelo, que o intestino é como o segundo cérebro, e tão complexo quanto o nosso próprio cérebro. Esse universo é o intestino. Ele não é apenas um tubo digestivo, mas um verdadeiro centro de comando emocional. Cientistas descobriram que o intestino abriga milhões de neurônios, uma rede tão vasta que ganhou o apelido de segundo cérebro. E esse segundo cérebro conversa com o primeiro o tempo todo, através de uma linha direta chamada nervo vago. Essa comunicação é constante. Quando você se alimenta bem, especialmente com fibras, o intestino envia sinais positivos ao cérebro. Estamos em equilíbrio, você pode relaxar. O cérebro responde com serenidade, clareza e foco. Mas quando a alimentação é pobre em fibras e rica em ultraprocessados,
Os sinais mudam. Estamos em alerta. Algo não está bem. O cérebro traduz isso em ansiedade, irritação e até tristeza. É fascinante pensar que o humor de um dia inteiro pode ser influenciado pelo que você colocou no prato na noite anterior. Uma simples escolha alimentar pode ser o gatilho para um estado de paz ou para um turbilhão emocional. O papel das fibras nessa comunicação alimentares são como pontes invisíveis que fortalecem a conexão entre intestino e cérebro. Ao alimentar as bactérias boas, elas estimulam a produção de serotonina, o neurotransmissor da felicidade. Curiosamente, cerca de 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino, não no cérebro. Isso significa que o bem-estar emocional começa literalmente dentro da barriga. Quando o intestino está saudável, essa produção é abundante. O cérebro recebe sinais de calma e alegria. Mas quando o intestino está desequilibrado, com poucas fibras e excesso de alimentos industrializados, a produção de serotonina cai. O resultado é um cérebro mais vulnerável à ansiedade, à depressão e ao estresse. Imagine o intestino como uma grande orquestra. Cada bactéria é um músico, cada fibra é uma partitura. Quando você consome fibras, os músicos têm notas claras para seguir. A música que surge é harmoniosa, suave, capaz de acalmar e inspirar. Essa melodia viaja pelo nervo vago até o cérebro, que responde com equilíbrio emocional. Mas quando faltam fibras, os músicos ficam sem partitura. A música se torna caótica, dissonante. O cérebro recebe essa confusão e traduz em irritação, fadiga e tristeza. Hoje, as evidências científicas que têm pesquisas recentes mostram que pessoas com dietas ricas em fibras apresentam menor risco de desenvolver transtornos mentais. Em estudos clínicos, indivíduos que aumentaram o consumo de fibras relataram melhora no humor, redução da ansiedade e maior clareza mental. Isso acontece porque o eixo intestino-cérebro depende diretamente da saúde intestinal. E as fibras são o combustível que mantém essa via funcionando. E temos exemplos práticos a seguir que podemos seguir. Uma pessoa que sofre de ansiedade crônica pode perceber mudanças significativas ao incluir fibras na dieta. Em poucas semanas, noites de sono se tornam mais tranquilas, pensamentos mais claros e crises menos intensas. Alguém que enfrenta fadiga mental no trabalho pode recuperar energia e foco ao trocar alimentos refinados por integrais e incluir frutas e sementes no dia a dia. Até crianças e adolescentes, muitas vezes vulneráveis a oscilações emocionais, podem se beneficiar de uma dieta rica em fibras, ganhando mais estabilidade e serenidade. Com isso, podemos refletir que o intestino é como o nosso segundo cérebro, nos ensina uma lição poderosa. O bem-estar mental não é apenas psicológico, é também biológico. Cada refeição é uma oportunidade de alimentar não apenas o corpo, mas também a mente. Cada escolha alimentar é um ato de autocuidado emocional. Quando você escolhe fibras, está escolhendo felicidade, está escolhendo clareza, está escolhendo equilíbrio. É como plantar sementes de paz dentro de si, que florescem em forma de serenidade e alegria. Sabendo disso que estamos descrevendo, o intestino é mais do que um órgão digestivo. Ele é um centro emocional, um segundo cérebro que conversa com o primeiro a cada instante. As fibras são o elo que fortalece essa comunicação, garantindo que os sinais enviados sejam de paz, equilíbrio e bem-estar. Ao cuidar do intestino com fibras, você está cuidando diretamente da sua mente. O segredo da felicidade pode estar mais perto do que você imagina, talvez na próxima refeição. Iremos descrever sobre as emoções e alimentação com fibras no seu cotidiano.
bem como quem nunca sentiu irritação, ansiedade ou cansaço após dias de má alimentação. O que colocamos no prato não afeta apenas o corpo, mas também a mente. Existe uma ponte invisível entre o que comemos e como nos sentimos, e as fibras são os pilares que sustentam essa ponte. Quando a dieta é pobre em fibras e rica em açúcares simples ou ultraprocessados, o corpo sofre picos e quedas bruscas de glicose. Esses altos e baixos se refletem diretamente nas emoções. Momentos de euforia seguidos por irritação, fadiga e até tristeza. É como andar em uma montanha-russa emocional, sem estabilidade. As fibras funcionam como amortecedores emocionais. Elas desaceleram a absorção dos açúcares, mantendo os níveis de glicose mais estáveis. Essa estabilidade se traduz em serenidade mental. O cérebro não recebe sinais de alerta constantes e as emoções fluem de maneira equilibrada. Imagine uma orquestra tocando uma sinfonia. Sem fibras, os instrumentos desafinam e a música se torna caótica. Com fibras, cada nota encontra seu lugar e a melodia é suave, harmoniosa. Essa música é sentida como calma, clareza e bem-estar emocional. Além disso, as fibras alimentam as bactérias boas do intestino, que produzem substâncias capazes de modular neurotransmissores como serotonina e dopamina. Esses mensageiros químicos são os responsáveis por sentimentos de felicidade, motivação e prazer. Ou seja, ao incluir fibras na dieta, você está literalmente alimentando suas emoções positivas. Podemos entender que temos exemplos práticos, ajudam a visualizar esse impacto na nossa saúde. Uma pessoa que enfrenta dias de estresse intenso no trabalho pode sentir irritação constante. Ao incluir fibras como frutas no lanche da tarde ou saladas coloridas no almoço, percebe que o humor se torna mais estável. Um estudante em época de provas, muitas vezes ansioso e cansado, pode ganhar clareza mental e foco ao trocar alimentos refinados por integrais. Até crianças, naturalmente mais vulneráveis a oscilações emocionais, encontram mais serenidade quando consomem fibras diariamente. O mais poderoso é perceber que não estamos falando de mudanças complexas ou inacessíveis. São escolhas simples. Trocar o pão branco pelo integral, incluir uma fruta no café da manhã, adicionar sementes de chia ou linhaça ao iogurte, pequenos gestos que constroem grandes transformações emocionais. As fibras são guardiãs invisíveis das emoções. Elas estabilizam o humor, reduzem a irritação e trazem serenidade. Cada refeição é uma oportunidade de escolher equilíbrio em vez de caos. Ao cuidar da alimentação com fibras, você está cuidando diretamente da sua mente e das suas emoções. Conforme estamos descrevendo, teremos benefícios práticos para a nossa saúde. Até aqui vimos como as fibras atuam de forma invisível, mas poderosa dentro do corpo. Agora é hora de traduzir esse conhecimento em benefícios práticos, aqueles que você pode sentir no dia a dia e que transformam a rotina em algo mais leve, equilibrado e saudável. A ansiedade é como um alarme interno que nunca desliga. O coração acelera, os pensamentos se multiplicam e a mente parece não encontrar descanso. As fibras ajudam a reduzir esse estado de alerta constante. Ao alimentar as bactérias boas, elas estimulam a produção de serotonina, o neurotransmissor da calma e da felicidade. É como se cada refeição rica em fibras fosse um botão que suavemente abaixa o volume da ansiedade. As fibras são de alimentos que melhora da qualidade do sono, e dormir bem é essencial para a saúde mental. No entanto, muitas pessoas sofrem com insônia ou noites agitadas. As fibras contribuem para um sono mais profundo e reparador, porque regulam os hormônios ligados ao relaxamento e estabilizam os níveis de glicose. 1.
Intestino equilibrado envia sinais de tranquilidade ao cérebro, permitindo que o corpo entre em um ciclo de descanso verdadeiro. Imagine acordar renovado, com energia para enfrentar o dia. Esse é um dos presentes das fibras. Podemos dizer que as fibras ajudam no nosso comportamento com energia e disposição constantes. Quem nunca sentiu aquele pico de energia após comer algo doce, seguido por uma queda brusca que traz cansaço e irritação? As fibras evitam esse sobe e desce. Elas liberam energia de forma gradual, mantendo o corpo abastecido ao longo do dia. É como ter uma chama constante que ilumina cada hora, em vez de depender de fogos de artifício que se apagam rapidamente. Essa energia estável se traduz em disposição para trabalhar, estudar, praticar exercícios e viver com mais entusiasmo. Nos ajuda que tenhamos uma clareza mental como um espelho. Quando está limpa, reflete com nitidez. Quando está embaçada, tudo parece confuso. As fibras ajudam a manter esse espelho limpo. Ao reduzir toxinas e inflamações, elas permitem que o cérebro funcione em sua melhor forma. Decisões se tornam mais conscientes, pensamentos mais claros e o foco mais intenso. É como se as fibras fossem um pano invisível que remove a névoa da mente e a prevenção de doenças mentais, que faz com que reduza bastante se consumirmos e aproveitamos os benefícios mais poderosos das fibras, a ser muito importante na prevenção. Elas não apenas tratam sintomas, mas criam um ambiente intestinal saudável que protege contra desequilíbrios emocionais. Estudos mostram que dietas ricas em fibras reduzem o risco de depressão, estresse crônico e até distúrbios de humor. É como construir uma muralha invisível que protege a mente antes mesmo que os problemas apareçam. E cada um desses benefícios é uma peça de um quebra-cabeça que revela uma vida mais plena. Imagine viver com menos ansiedade, dormir melhor, ter energia constante, clareza mental e ainda se proteger contra doenças emocionais. Tudo isso pode começar com escolhas simples no prato. As fibras são acessíveis, estão presentes em frutas, legumes, cereais integrais e sementes. O segredo não está em soluções complexas, mas em gestos cotidianos que acumulam poder ao longo do tempo. As fibras são aliadas práticas e poderosas. Elas reduzem a ansiedade, melhoram o sono, aumentam a energia, trazem clareza mental e previnem doenças emocionais. Cada refeição é uma oportunidade de colher esses benefícios. E temos vários alimentos que fazem a diferença para o nosso corpo e melhorar vários pontos no nosso organismo. As fibras são os guardiões invisíveis da saúde mental. Os alimentos ricos em fibras são os heróis cotidianos que carregam esse poder até o nosso prato. Cada fruta, cada cereal integral, cada semente é uma pequena cápsula de equilíbrio emocional. O segredo está em reconhecer esses aliados e trazê-los para a rotina. Temos as frutas frescas, que são doces presentes da natureza, que podemos dar mais atenção e aproveitar os benefícios que cada fruta nos proporciona ao consumirmos. As frutas são como pequenas explosões de vida. Uma maçã crocante, uma banana madura, um mamão suculento, todas carregam fibras solúveis que alimentam a microbiota intestinal. Além disso, oferecem vitaminas e antioxidantes que protegem o cérebro contra o estresse oxidativo. Imagine morder uma maçã e sentir não apenas o sabor, mas também a serenidade que ela leva ao seu corpo. É como se cada pedaço fosse uma mensagem de calma enviada ao cérebro. Sabemos que os legumes coloridos, que equilibram emoções e nos darão bastante benefícios ao colocarmos no nosso prato todos os dias. Como iremos citar alguns a seguir: cenoura, brócolis, beterraba, abóbora.
Cada cor no prato é um sinal de diversidade nutricional. Os legumes são ricos em fibras insolúveis, aquelas que ajudam a limpar o intestino e manter o trânsito intestinal saudável. Mas o impacto vai além. Ao manter o intestino em equilíbrio, eles garantem que o cérebro receba sinais de paz e clareza. Um prato colorido é como uma paleta de emoções positivas. Quanto mais cores, mais equilíbrio. Cereais integrais. Bases sólidas para energia e foco, aveia, quinoa, arroz integral, pão integral. Esses alimentos são como pilares que sustentam a energia do corpo. Diferente dos refinados, que liberam glicose rapidamente e causam picos emocionais, os integrais liberam energia de forma gradual. Isso significa disposição constante, foco ampliado e menos irritação. Cada colher de aveia num café da manhã é como acender uma chama que dura o dia inteiro. Sementes poderosas. Pequenas, mas gigantes, chia e linhaça são exemplos de como o tamanho não define a força. Essas sementes minúsculas carregam fibras, ômega 3 e antioxidantes. Elas ajudam a reduzir inflamações, equilibrar hormônios e alimentar as bactérias boas do intestino. É como se fossem pequenas estrelas que iluminam o caminho da saúde mental. Uma colher de chia no iogurte ou de linhaça na salada pode ser o detalhe que transforma o humor de um dia inteiro. Para isso, cada alimento rico em fibras é uma escolha de autocuidado. Não estamos falando de soluções caras ou inacessíveis, mas de presentes simples que a natureza oferece. O segredo está em transformar esses alimentos em hábito. Imagine uma mesa organizada com frutas frescas, legumes coloridos, cereais integrais e sementes. Essa mesa não é apenas um cenário bonito, é um retrato de equilíbrio emocional. Cada item ali é um aliado silencioso que trabalha para sua felicidade. Os alimentos ricos em fibras são os verdadeiros protagonistas da saúde mental. Frutas, legumes, cereais integrais e sementes formam um exército de equilíbrio que atua diariamente dentro de você. Ao incluí-los no prato, você está escolhendo energia, clareza e serenidade. Agora vamos nos aprofundar como a ciência por trás das fibras no nosso corpo humano. Até aqui falamos sobre os efeitos práticos das fibras, mas agora é hora de mergulhar naquilo que dá credibilidade e impacto. A ciência. É ela que confirma que o que sentimos no dia a dia tem raízes biológicas profundas e que cada escolha alimentar pode ser um gatilho para equilíbrio ou desequilíbrio mental. O eixo está entre o intestino e o cérebro. E podemos refletir que o intestino e o cérebro estão conectados por uma via chamada eixo intestino-cérebro. Essa comunicação acontece principalmente através do nervo vago, mas também por meio de substâncias químicas produzidas no intestino e que chegam ao cérebro. As fibras alimentares são protagonistas nesse processo. Ao alimentar as bactérias boas, elas estimulam a produção de ácidos graxos de cadeia curta e neurotransmissores como a serotonina. Esses mensageiros químicos atravessam barreiras biológicas e modulam diretamente o humor, a ansiedade e até a clareza mental. Os estudos clínicos mostram que pessoas que consomem fibras diariamente têm até 30% menos risco de desenvolver depressão. Pesquisas também apontam que dietas ricas em fibras reduzem sintomas de ansiedade e melhoram a qualidade do sono. Em experimentos com grupos de voluntários, aqueles que aumentaram o consumo de fibras relataram maior disposição, menos irritabilidade e até melhor desempenho cognitivo. Isso acontece porque o intestino saudável envia sinais positivos ao cérebro, enquanto o intestino desequilibrado envia sinais de alerta. E podemos dizer que a serotonina, o hormônio da felicidade, e um dado surpreendente, cerca de 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino. Isso
Significa que o bem-estar emocional depende diretamente da saúde intestinal. Quando você consome fibras, está literalmente alimentando a produção desse neurotransmissor. É como se cada refeição rica em fibras fosse uma fábrica de felicidade funcionando dentro de você. Imagine o eixo intestino-cérebro como uma estrada. Quando você consome fibras, essa estrada está limpa, iluminada e livre de obstáculos. Os sinais de bem-estar fluem rapidamente até o cérebro. Mas quando faltam fibras, a estrada fica cheia de buracos e bloqueios. Os sinais se perdem e o cérebro recebe mensagens confusas. O resultado é ansiedade, irritação e fadiga mental. As fibras são os engenheiros que mantêm essa estrada em perfeito estado. E se as pessoas compor na sua dieta com fibras no seu dia a dia, terão uns benefícios muito importantes que reduzirá bastante os sofrimentos com estresse crônico. Indivíduos com insônia relatam noites mais tranquilas após aumentar o consumo de frutas, legumes e cereais integrais. Até estudantes em época de provas percebem maior clareza mental e foco quando consomem fibras regularmente. A ciência confirma o que a prática mostra. O bem-estar mental começa no prato. Saber que existe ciência por trás desse processo traz confiança. Não estamos falando de crenças ou modismos, mas de dados sólidos. Cada refeição rica em fibras é um investimento comprovado em saúde mental. É como ter um médico invisível dentro de você, trabalhando silenciosamente para equilibrar emoções e proteger contra desequilíbrios. Esse médico são as fibras e a receita está ao alcance de todos. A ciência mostra que as fibras são muito mais do que nutrientes. Elas são mensageiras químicas que conectam intestino e cérebro, fortalecem a produção de serotonina e reduzem o risco de doenças emocionais. Ao incluir fibras na dieta, você está seguindo uma prescrição natural e poderosa para o equilíbrio mental. Como podemos transformar os nossos hábitos pode parecer uma tarefa difícil, mas é quase como escalar uma montanha. Mas quando falamos de fibras, o segredo não está em revoluções drásticas, e sim em pequenos passos consistentes que, somados, constroem uma transformação poderosa. Teremos que fazer apenas escolhas, que é o nosso grande poder na nossa vida. Com as nossas escolhas, podemos imaginar que cada refeição é uma oportunidade de plantar uma semente. No início, essa semente parece insignificante. Trocar o pão branco pelo integral, incluir uma fruta no café da manhã, adicionar uma colher de chia ao iogurte. Mas com o tempo, essas sementes crescem e se transformam em árvores de equilíbrio emocional. O segredo está na constância. Não é sobre mudar tudo de uma vez, mas sobre criar uma rotina que se torna natural, quase automática. E com isso, podemos dar um passo importante para mudarmos os nossos hábitos, para construirmos um equilíbrio para o nosso corpo de acordo com os sujeitos. Bem como trocar o pão branco pelo integral, uma mudança simples que aumenta a ingestão de fibras e estabiliza a energia. Adicionar saladas coloridas ao almoço. Cada cor no prato é um nutriente diferente que fortalece corpo e mente. Incluir frutas nos lanches, em vez de biscoitos industrializados, uma maçã ou banana traz fibras e serenidade. Usar sementes como complemento, chia, linhaça ou gergelim, podem ser adicionadas a qualquer refeição, trazendo benefícios invisíveis. Esses hábitos não exigem grandes esforços, mas criam uma base sólida para o bem-estar mental. Quando você começa a incluir fibras na rotina, percebe mudanças sutis, mais energia, menos irritação, noites de sono mais tranquilas. Essas mudanças geram motivação para continuar. É um ciclo virtuoso. Quanto mais fibras, mais equilíbrio.
Quanto mais equilíbrio, mais vontade de manter os hábitos. É como pedalar uma bicicleta. No início exige esforço, mas depois o movimento se torna natural e até prazeroso. Transformar hábitos é também transformar histórias. Pense em alguém que vive em constante ansiedade. Pequenas mudanças alimentares começam a trazer serenidade. Aos poucos, essa pessoa percebe que pode controlar melhor suas emoções, que o corpo responde com energia e que a mente se torna mais clara. Essa transformação não é mágica, é fruto de escolhas diárias. Cada hábito é uma peça de um quebra-cabeça que revela uma vida mais plena. E o mais inspirador é que qualquer pessoa pode começar hoje, sem esperar por condições ideais. E informamos dicas práticas para começar a mudar os seus hábitos. Comece devagar. Escolha um hábito e mantenha-o por uma semana antes de adicionar outro. Seja criativo. Experimente novas receitas com fibras, como smoothies com frutas e sementes. Celebre pequenas vitórias. Cada refeição equilibrada é um passo em direção ao bem-estar. Compartilhe a jornada. Cozinhar com a família ou amigos torna o processo mais leve e motivador. Transformar hábitos não é sobre mudanças radicais, mas sobre pequenas escolhas consistentes. As fibras são acessíveis, simples e poderosas. Ao incluí-las na rotina, você constrói uma base invisível de equilíbrio emocional e saúde mental. Podemos entender que o poder da prevenção é sempre melhor do que remediar. E quando falamos de saúde mental, essa máxima se torna ainda mais verdadeira. As fibras alimentares não apenas ajudam a tratar sintomas já existentes, mas funcionam como um escudo invisível, protegendo corpo e mente contra desequilíbrios que muitas vezes nem percebemos que estão se formando. As fibras como guardiãs silenciosas, que dentro de você existe uma fortaleza. Essa fortaleza é o intestino, e as fibras são os tijolos que mantêm suas muralhas firmes. Quando você consome fibras diariamente, está reforçando essas muralhas contra invasores invisíveis, inflamações silenciosas, toxinas, desequilíbrios emocionais. Esses invasores, quando não controlados, podem abrir brechas que levam a ansiedade, depressão e fadiga mental. Mas com fibras, a fortaleza permanece sólida, protegendo o cérebro e garantindo o equilíbrio emocional. A ciência da prevenção, com os seus estudos, mostram que dietas ricas em fibras reduzem significativamente o risco de desenvolver transtornos mentais. Isso acontece porque as fibras alimentam as bactérias boas, que competem com as nocivas e impedem que elas dominem o intestino. Um intestino saudável envia sinais positivos ao cérebro, enquanto um intestino desequilibrado envia sinais de alerta. Ao manter esse equilíbrio, as fibras atuam como mensageiras da paz, prevenindo que o caos emocional se instale. Pense no intestino como um jardim. As fibras são a água e os nutrientes que alimentam as flores, as bactérias boas. Sem fibras, o jardim seca e as ervas daninhas, as bactérias nocivas tomam conta. Com fibras, o jardim floresce, cheio de cores e vida. Esse jardim saudável envia fragrâncias de serenidade ao cérebro, prevenindo desequilíbrios emocionais. Cada refeição rica em fibras é como regar esse jardim, garantindo que ele continue vibrante e protegido. Pessoas que mantêm uma dieta rica em fibras têm menos episódios de estresse crônico. Indivíduos que consomem fibras regularmente relatam maior resiliência emocional diante de situações difíceis. Até mesmo em fases da vida com maior vulnerabilidade, como adolescência ou envelhecimento, as fibras atuam como uma rede de proteção contra oscilações emocionais. A prevenção não é visível imediatamente, mas seus efeitos se acumulam ao longo do tempo. É como construir uma poupança de equilíbrio emocional. Cada refeição rica em fibras é um depósito que garante segurança futura.
O poder da prevenção é inspirador, porque nos lembra que temos controle sobre nosso futuro emocional. Não precisamos esperar que os problemas apareçam para agir. Podemos começar hoje com escolhas simples e construir uma vida mais equilibrada e feliz. As fibras são acessíveis, estão presentes em alimentos comuns e não exigem grandes investimentos. O verdadeiro investimento é o hábito, a constância, a decisão de cuidar de si mesmo todos os dias. As fibras são guardiãs silenciosas que previnem desequilíbrios emocionais antes mesmo que eles apareçam. Elas fortalecem o intestino, alimentam as bactérias boas e enviam sinais de paz ao cérebro. Ao incluir fibras na rotina, você está construindo uma fortaleza invisível de proteção emocional. Como podemos interpretar sobre a conexão corpo e mente? O corpo e a mente não são entidades separadas. Eles são como dois lados de uma mesma moeda, inseparáveis, refletindo um ao outro em cada gesto, em cada pensamento, em cada emoção. E o elo que conecta esses dois mundos é o intestino. Dentro de nós acontece um diálogo constante. O intestino envia sinais ao cérebro e o cérebro responde. Esse diálogo é feito de substâncias químicas, hormônios e neurotransmissores. Quando o intestino está saudável, alimentado por fibras, os sinais enviados são de paz, equilíbrio e serenidade. O cérebro responde com clareza, foco e bem-estar. Mas quando o intestino está desequilibrado, os sinais mudam. O cérebro recebe mensagens de alerta, traduzidas em ansiedade, irritação e até tristeza. É como se houvesse uma linha telefônica entre corpo e mente, e as fibras fossem a conexão que garante que a mensagem chegue clara e positiva. Imaginamos uma ponte ligando duas cidades, corpo e mente. Sem fibras, essa ponte é frágil, cheia de rachaduras, sujeita a desmoronar. Com fibras, a ponte se torna sólida, iluminada, capaz de suportar o tráfego constante de informações. Essa ponte é o eixo intestino-cérebro, e cada fibra consumida é um tijolo que reforça sua estrutura. Quando cuidamos do intestino, estamos reforçando essa ponte invisível que nos permite viver em equilíbrio. A ciência da conexão nas pesquisas mostram que pessoas com intestino saudável têm maior resiliência emocional. Isso acontece porque o intestino produz neurotransmissores como serotonina e dopamina, que regulam humor e motivação. Além disso, as fibras reduzem inflamações silenciosas, que podem afetar diretamente o cérebro. É como se o intestino fosse um maestro, regendo a sinfonia das emoções. Quando está em equilíbrio, a música é suave e harmoniosa. Quando está em desequilíbrio, a música se torna caótica e desordenada. Mas as pessoas que consomem fibras regularmente relatam maior clareza mental e menos episódios de irritação. Indivíduos em fases de estresse intenso percebem que conseguem lidar melhor com os desafios quando mantêm uma dieta rica em fibras. Até mesmo em situações de vulnerabilidade emocional, como luto ou ansiedade, o equilíbrio intestinal ajuda a suavizar os sintomas e trazer serenidade. Essa conexão corpo-mente mostra que cuidar da alimentação não é apenas uma questão física, mas também emocional e espiritual. O mais inspirador é perceber que temos poder sobre essa conexão. Não precisamos aceitar o caos emocional como inevitável. Podemos construir equilíbrio a partir de escolhas simples no prato. Cada refeição rica em fibras é um ato de cuidado com o corpo e, ao mesmo tempo, um gesto de carinho com a mente. É como se disséssemos a nós mesmos: eu escolho paz, eu escolho equilíbrio, eu escolho felicidade. A conexão entre corpo e mente é real e poderosa. O intestino é o elo que une esses dois mundos, e as fibras são o combustível que mantém essa ligação saudável.
Ao cuidar do intestino, estamos cuidando diretamente da mente. Chegamos ao final desta jornada e agora é hora de unir todos os pontos em uma mensagem poderosa. O que começou como uma reflexão sobre fibras alimentares se transformou em uma revelação sobre vida, equilíbrio e felicidade. O segredo das fibras para o bem-estar mental não é apenas uma frase bonita. É uma realidade científica, prática e emocional. Cada fibra consumida é um gesto de autocuidado, um tijolo invisível que constrói a ponte entre corpo e mente. Ao longo deste vídeo, vimos como as fibras reduzem a ansiedade, melhoram o sono, aumentam energia, trazem clareza mental e até previnem doenças emocionais. Mas mais do que isso, vimos que elas são símbolos de algo maior. A capacidade que temos de escolher equilíbrio todos os dias. Temos poder das escolhas nas nossas mãos, que cada refeição é uma escolha entre caos e serenidade, entre fadiga e energia, entre tristeza e felicidade. As fibras são acessíveis, estão presentes em alimentos simples e comuns, mas carregam um poder extraordinário. O prato que você monta hoje pode ser o sorriso que você dá amanhã. O segredo está diante de você, esperando para ser colocado em prática. Imagine acordar em um dia cinzento e sentir leveza inexplicável. Imagine enfrentar desafios com clareza e serenidade. Imagine viver com energia constante e noites de sono reparadoras. Tudo isso pode começar com algo tão simples quanto incluir fibras na dieta. Esse é o impacto invisível, mas profundo das fibras. Elas não pedem reconhecimento, não fazem barulho, mas trabalham silenciosamente para transformar sua vida. Uma visão de futuro para cada pessoa pensar em escolher e incluir fibras diariamente. Teríamos não apenas indivíduos mais saudáveis, mas também sociedades mais equilibradas. Menos ansiedade coletiva, menos estresse crônico, mais clareza e felicidade compartilhada. O futuro do bem-estar mental pode começar com pequenas escolhas no presente. E esse futuro está ao alcance de todos. Este vídeo é um convite. Um convite para transformar sua relação com a alimentação, para enxergar as fibras não apenas como nutrientes, mas como aliadas da felicidade. O equilíbrio que você busca não está distante. Ele começa dentro de você, no intestino, e se reflete na mente. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E lembre-se, saúde não é sobre fórmulas mágicas, é sobre escolhas diárias. Use com consciência.